Me fala aí, que contrato lesivo é esse? Quais pontos que te chamaram mais atenção? Eu fiquei assim, eu já sabia dos dados, a gente teve depois, né, os dados aí com o seu vídeo, principalmente como o Corinthians cede a sua marca e só recebe 10% das franquias, logo da taxa de franqueado, na primeira franquia, apenas 10%, em detrimento a 90% da Empório Alex. Esse já é o carro-chefe de um questionamento absurdo. Por que isso acontece? Corinthians sendo a marca que é. Explique melhor aí a questão do contrato, velho. Joga duro. Pois é, cara. A gente sabia que tinha muita coisa que tinha sido assinada no final da gestão do Ilho e tal, mas eu nem tinha conhecimento de que o Corinthians tinha passado o controle da rede Poderoso Timão para uma outra empresa. Eu não sabia disso. Né? A gente veio ficar a saber quando houve alguns lojistas que procuraram falando da maneira que eles estavam sendo tratados pela nova gestora, né? E aí, foi um tempinho que eu estava conversando com o doutor, né, doutor? Surgiu aí um processo de 2 lojistas contra a gestora, né, a Inline Company, empresa do grupo Empório Alex, e também contra o Corinthians, alegando má fé. Uma acusação muito grave contra os gestores, contra o Corinthians, dizendo aonde, nessa acusação, isso está nos autos, tá, pessoal? Nos autos do processo. Quem puder ter acesso está lá. O que eles acusam o Corinthians e acusam a Empório Alex? A Empório Alex queria montar uma loja dentro da Arena Corinthians. Só que a loja lá da Arena Corinthians tem contrato com o Corinthians até 2019 e ela não faz parte da Rede Poderoso Timão. É um contrato separado, de exclusividade. A informação que está lá nos autos é que o dono da franquia, né, o franqueador master, no caso, dono da Inline Company, foi até a loja ela, situada lá na Arena e pediu para eles assinarem um novo contrato com a Empório Alex. E nesse contrato eles iam perder a exclusividade para a Empório Alex montar uma loja lá dentro, no outro setor da Arena. Obviamente o dono das lojas não aceitaram, né, essa condição, porque o contrato veio só em 2029. E tempo depois, meses depois, ou um pouco tempo depois, esses donos dessas lojas da Arena Corinthians têm outras lojas na rede. E eles foram descredenciados da rede, sem qualquer outra explicação, sendo que eles tinham topado a pagar a taxa de renovação de R$60 mil, eles tinham topado fazer a reforma, né, da loja, que custa R$3 mil por metro quadrado, então eles tinham topado, tinham aceitado fazer a reforma, tinham aceitado pagar a taxa de R$60 mil para renovar, mas mesmo assim foram descredenciados. E aí eles entraram na justiça, né, pedindo para reaver esse credenciamento deles, dizendo que eles tinham as provas, lá nos autos tem as trocas de mensagem do WhatsApp, eles falando que aceitavam as taxas, aceitavam pagar tudo e tal, e também tem as provas lá das reuniões que eles tiveram com os proprietários dessa Inline Company, onde nessas reuniões houve uma certa forma de, vamos dizer assim, pressão de barra para eles assinarem um novo contrato e perder a exclusividade da Arena Corinthians. Não só foram descredenciados, como também, segundo o que está nos autos, tá? Os lojistas, a Inline Company, mandou notificação para os pontos comerciais, dizendo que essas lojas não faziam parte mais da Poderoso Timão e que eram para tirá-los do local porque uma nova loja entrar no local. Então chegou a esse ponto, mandaram notificação para o dono do ponto para tirar os caras do local. Quer dizer, os caras, além de ser credenciados, a Inline Company queria a expulsão dos caras do ponto comercial para poder subir o ponto comercial dos caras. Assim, é um negócio absurdo. Quem puder ter acesso, procurem lá nos autos, porque por enquanto tá liberado, né, doutor? Não tem sigilo nesse processo não, né? Não tem sigilo nesse processo não. Podem dar uma olhada, tá tudo lá. E depois disso, pessoal, depois que eu publiquei esse vídeo, teve uma grande repercussão falando sobre esse processo. Vários jornalistas me procuraram, me passaram vários relatos. Eu divulguei um outro vídeo falando desses relatos. E aí eu fui a fundo tentar descobrir esse contrato, porque nos relatos já tinham dito já que o contrato era abusivo, que o Corinthians perdia dinheiro, muito dinheiro nesse contrato, que não entendiam por que o Corinthians passou a direção da rede Poderoso Timão para essa empresa, sendo que essa empresa não tinha investido um centavo para ter direito a esse contrato. E aí nós fomos atrás e conseguimos, com muito custo, conseguimos ter acesso ao contrato e divulgamos hoje num vídeo alguns, tá? Tem mais coisa. Eu divulguei algumas coisas apenas, das caras que eu achei mais, vamos dizer assim, bizarras, né? Uma delas é essa atrocidade, que é o Corinthians ficar com apenas 10% da taxa de ativação de uma nova franquia,
onde é cobrado R$60 mil pela ativação, e o Corinthians fica só com R$6 mil. R$54 mil fica com a Inline Company pela ativação, que é um absurdo, né? A gente demonstrou hoje no vídeo, né, que esse período de 2004, 2024, 2025, teve 8 ativações de novas lojas, e a gente fez a continha lá, né? 8 ativações, vezes R$56 mil, foram arrecadados R$480 mil, e o Corinthians ficou com apenas 48 mil, e a Inline Company com R$432 mil. É um negócio impressionante. São coisas impressionantes. E detalhe, tá, pessoal? E detalhe, quanto custa esse contrato a Inline Company? Se você for ver o contrato em si, não custa nada. Sabe por quê? Porque ela só vai pagar a diferença caso o Corinthians não arrecade R$1.200.000 no ano. Se o Corinthians arrecadar com as taxas de franquias novas, com os royalties, com tudo isso, R$1.200.000 no ano, a Inline Company não paga nada para o Corinthians. Só vai pagar se não arrecadar isso durante o ano. Quer dizer, eles assumiram a gestão sem pagar um centavo. Sem pagar um centavo. É quase igual o contrato aí do estacionamento da Arena Corinthians. É quase igual. Eles assumiram a gestão da Rede Poderoso Timão, não investiram R$1 para assumir essa gestão. Tá? Eles estão dividindo os royalties dos contratos novos e dos contratos antigos, onde o Corinthians já recebia 100% dos royalties, que é na dos época antigos. Antigos também, que vai vencer contrato em 2026. Mas eles já estão recebendo, já está dividindo esse valor. Inclusive, E o Corinthians recebia integral antes e agora? Está dividindo. Está dividindo. E detalhe, um dos lojistas que não aceitou pagar para a Inline Company os royalties, ele começou a ser perseguido e foi descredenciado. Venceu o contrato, não deram nem chance de renovar o contrato com ele. Ele foi descredenciado. Porque ele não aceitava pagar para a Inline Company. Ele queria pagar para o Corinthians, o contrato dele era com o Corinthians, ele foi para o Corinthians. Ele não aceitou ter que pagar para eles. E o que acontece? Na teoria, eles repassam o valor para a Inline Company, a Inline Company fica com o valor, e a cada 3 meses manda 50% para o Corinthians. Bibi, é R$1.200.000 por ano. Não é por mês. É por ano. É por ano. Se esse valor for arrecadado durante o ano, a Inline Company não paga nada para o Corinthians. Se for arrecadado R$1 milhão durante o ano, a Inline Company paga a diferença, 200 mil. Então, praticamente sai de graça. Sai de graça esse contrato. Porque o Corinthians deve arrecadar isso durante o ano. Eu acho que o Corinthians arrecada R$1.200.000 de royalties durante o ano nas lojas e também aí nas novas lojas que foram abertas. Né? Quer dizer, as novas lojas não, né? Mas o valor é uma brincadeira, né? É a marca Corinthians, a rede Poderoso Timão do Corinthians, e o Corinthians só ganha 10% só em cima de uma nova ativação. É um absurdo. É um absurdo. Mas tem mais. Tem mais. O pessoal não tá dando muita ênfase nisso, não. Todo mundo sabe que a Inline Company é do grupo Alex. E se eles quiserem montar uma loja, colocar uma loja na rede Poderoso Timão, eles ficam isentos de pagar royalties ao Corinthians durante 2 anos. Vocês têm noção? Eles botam uma loja lá, né, por Alex, na rede Poderoso Timão, montam uma loja, um layout novo e tal, não é mais Poderoso Timão, agora é loja oficial do Corinthians, mudaram o nome das lojas e tudo mais. E eles ficam isentos de pagar a taxa de royalties durante 2 anos. Quer dizer, se eu quiser montar uma loja, eu pago a taxa de 60 pau e vou já começar a pagar os 8% de royalties no primeiro mês já. Eles não. Eles vão ficar 2 anos sem pagar esses royalties ao Corinthians. Vão faturar com a venda das lojas sem pagar R$1 pro Corinthians. Durante 2 anos. Vocês têm noção disso, pessoal? Como é que ninguém no Corinthians viu isso? Como é que nenhum conselheiro do Corinthians viu isso? Não viu? Isso é um absurdo. É um ativo do Corinthians. Aí depois falam que é o contrato do Memphis. Aí depois falam que é o salário do Hugo Souza, o salário do Roberto. Não é. Isso é cortina de fumaça que eles criam. É muita coisa que o Corinthians perde devido à má gestão desses caras. Eu falo má gestão, mas dá para desconfiar que é outra coisa. Porque não é possível. Só para recapitular, era uma outra empresa que era gestora da Rede Poderoso Timão, e na gestão do André Sanches, o André Sanches entrou na justiça e tomou de volta essa gestão, e a gestão o departamento de marketing do Corinthians que tomava conta da gestão. E fazia todo o trabalho. Se era mal feito ou bem feito, aí é outra história. Mas quem cuidava era o marketing do Corinthians. E em 2023,
no dia 16 de novembro de 2023, depois da eleição perdida pelo grupo do senhor Duílio Monteiro Alves, o senhor Duílio Monteiro Alves passou o controle da gestão das lojas para a empresa Nine Company, empresa da Emporalex. E detalhe, tá? Eu não falo no vídeo, mas eu vou falar em outro vídeo aqui. Eu vou falar aqui no canal aqui do Reis. A Nine Company, ela é fornecedora do Corinthians. E se você buscar, aí o Dr. Douglas publicou isso. Se você buscar o relatório que saiu aí do menino do TI lá, esqueci o nome dele lá, do TI lá. Esqueci o nome do rapaz de TI. Munhões. O relatório do Munhoz aponta que o Corinthians comprou da Emporalex em 2025 R$778 mil em materiais esportivos. Quer dizer, eles ganham dinheiro na rede Poderoso Timão e também estão ganhando dinheiro vendendo produtos ao Corinthians. Agora, R$778 mil eles compraram de material esportivo, tendo a Nike como fornecedora. Quem explica isso? Como que explica isso? Ah, mas o Corinthians, a Nike... Alerta de pouca bateria. Opa, a Nike... É o Douglas. A Nike, ela é fornecedora tal do Corinthians e tal, mas como isso? Alguém foi ver isso? Alguém foi questionar isso? Ninguém questiona. E o Corinthians é o rio. E vai vazando dinheiro, e vai vazando dinheiro, e vai vazando dinheiro. Vai perdendo dinheiro. Só para dizer, esses royalties que o Corinthians deixou de abrir mão agora de receber, cedendo 50% a Nine Company, era consolidado do Corinthians. Estava em contrato que era 100% do Corinthians. E o Corinthians abriu mão disso. Por quê? Por quê? Sabe, é algo realmente inexplicável. Inexplicável. Tem outras coisas também no vídeo, né, Macedo, que é a questão da disponibilidade ali em relação a ingressos também. Tem agora sim. São 2 ingressos grátis. Olha como é que as coisas vão saindo, né? Os ingressos vão passando para a mão de pessoas, né? São 2 ingressos grátis e mais 2 com o desconto máximo do fiel torcedor. Depois reclama de onde vem os problemas, né? Foram as armadilhas colocadas para ninguém vai buscar, porque ainda tem poucas lojas. Imagina quando for crescendo as lojas. Você já tem conselheiro, daqui a pouco tem loja. Tudo de graça, pô. Tudo de graça. São 300 conselheiros. Pode falar. Você acha que as lojas usam todos os jogos, esses 2 ingressos grátis? O que é isso? Você acha que tá todo jogo lojista lá assistindo o jogo, lá todo jogo? Cedem a eles, é obrigatório, tá? Por exemplo, é obrigado a ceder 2 ingressos por jogo, e mais, de cortesia, tá? De graça. E mais 2, cada loja tem direito de comprar mais 2 ingressos pagando o valor menor ali do fiel torcedor, de acordo com o assento que tem lá. Se não me engano, é o S superior, se não me engano. Então, é brincadeira, cara. É um negócio realmente impressionante. Fora as ações de marketing que a gente tem que fazer, fora os leads, que serão os contatos, que ninguém vai procurar em Emporalex. Eles procuram o Corinthians, procuram o marketing do Corinthians. Aí o Corinthians faz toda a captação, pega todos os dados, só joga para o Emporalex, fechar o negócio. E eles ganham 90% da taxa, depois ganham 10%. Então, assim, cara... Eu acho... Ô Marcelo, explica melhor isso daí para o pessoal entender. A questão de marketing, quem faz o serviço da Emporalex é o próprio Corinthians para que a Emporalex ganhe 90% e o Corinthians 10%, é isso? Essa é a questão dos leads, né? O que são os leads? Leads são os potenciais clientes que possam virar franquias. Na maioria, pelo menos são os relatos dos lojistas, tá? A maioria deles procuraram o Corinthians. Não procuram, porque nem sabem que existe Emporalex. Nem sabem que existe Nine Company que cuida da rede Poderoso Timão. Eles procuram o Corinthians. E automaticamente eles são transferidos para o marketing do clube. Lá nesse departamento é feita a captação dos dados, telefone e tal, das pessoas e tal, que tem interesse. E aí eles mandam para a Nine Company, e a Nine Company só fecha o negócio, só fecha praticamente. Já foi pego todos os dados dos interessados, praticamente tudo, foi feita uma entrevista com os caras ali, através ali do departamento de marketing, e depois ligam o cara da Nine Company, só para tratar ali o restante, para ver certinho se ele tem o perfil, eles analisam se tiver o perfil, eles fecham o negócio, e aí mordem 90% da taxa e 10% fica com o Corinthians. Aí é tanto no quiosque, tá, que é R$45 mil a taxa, quanto uma nova loja aí do Corinthians. E eu não falei também, tá? O Corinthians também, o lojista tem que pagar também a propaganda. 5%, 0,5%, se não me engano, da propaganda tem que pagar também para a empresa, para a Emporalex, para a Nine Company, a propaganda que é feita. Que é o fundo de propaganda que eles falam, é o fundo de propaganda que tem lá, e aí esse valor também é pago. Também o sistema, R$1.500 o valor do sistema, e mais uma taxa de R$350 por mês, o lojista tem que pagar, para ter o sistema ali da rede Poderoso Timão. R$1.500 na implantação, e mais
e mais R$350 do valor mensal. Esses valores não é dito lá no contrato se vai para o Corinthians alguma porcentagem desse valor, entendeu? Não é dito. Eu acho que só vai para a empresa, não vai para o Corinthians, não tem participação disso daí, entendeu? Então, assim, cara, é uma série de coisas. É o contrato ganhar e reganhar o Corinthians, né? Fica praticamente concentrado ali a arrecadação em cima ali, a empresa só cuida da arrecadação, praticamente. Tá descredenciando a torta direito aí, quem não quer se enquadrar no sistema deles, tá descredenciando mesmo, entendeu? Tem lojista que aceita pagar a taxa, mas não quer investir na reforma. O custo da reforma é R$3.000 por metro quadrado. Uma loja aí de 100 metros quadrados, a reforma vai ficar R$300. Como que o Luiz vai pagar? É o que? O Taj Mahal? Né? Entendeu? Qual o preço do negócio? Estou fazendo o que? O Taj Mahal, as lojas agora? Não, assim, cara, são coisas que realmente é inexplicável, cara. Os lojistas pedem socorro, cara. Lojistas pedem socorro. Vários já saíram da rede, mas tem lojista lá que pedindo socorro, cara, que não aguenta mais. Ele tá perto de vencer um contrato, ele quer continuar como franqueador, mas infelizmente ele não vai ter condição de se enquadrar nesse novo sistema, né? Então, assim, cara, é muito triste. Lojistas de 8 anos de rede Poderoso Chefão, 10 anos como lojista Poderoso Chefão, entendeu? Caras que estão aí desde o início, começaram o projeto praticamente, ou estão deixando a rede porque não concordam com a maneira que está sendo tratada os lojistas, né? E ninguém faz nada. Não tem um conselheiro. Todo mundo sabe, viu? Todo mundo sabe que os lojistas me falaram. Já falei com fulano, já falei com o conselheiro tal, já falei com o diretor tal, já falei com o vice-presidente. Vice-presidente atual? Atual? Falou com o Rigerishida? Todo mundo sabe do que está acontecendo com os lojistas. Só que ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Essa é a pergunta. Porque, apesar que eu fiquei sabendo que alguns sócios, não sei se já entraram, mas iam entrar com um pedido junto ao conselho para ter acesso a esses contratos de todas as lojas prestadoras de serviço do Corinthians. Inclusive, esse contrato que a gente teve acesso. Vamos ver se vai andar alguma coisa nesse sentido, né? Mas que é triste. E a gente vê o nosso clube sendo, né, prejudicado. Vou ser brando aqui, né? Prejudicado. Porque, cara, é impressionante. Se você somar quanto que eles perdem nessa brincadeira, meu irmão, eu acho que dá para pagar tranquilo aí uma parte da folha salarial do Corinthians, né? Com certeza absoluta. Ô Macedo, só repetindo aqui o Éder. Quem assinou esse contrato mesmo? Que data? Só para ficar claro aí, mais ou menos a data que foi assinado. A gestão foi do Willian Monteiro Alves, no dia 16 de novembro de 2023. Bem no finalzinho da gestão ali. Depois da eleição perdida pelo grupo que ele apoiou, foi feita essa assinatura, essa transferência de gestão para a empresa Enami Company, empresa essa do grupo Prolanex. Minha gente, tá vendo aí? O pessoal correu pro final da eleição ali, o início da eleição ali, a assinatura do contrato da Empório Alex. O dono da Empório está sob investigação do MP por problemas com tributos e suposta relação com crime organizado. Como essa empresa administra lojas ligadas ao Corinthians? Lívia, assim, o Corinthians parece que não tem muito problema com esse tipo de situação. Eu vou remeter aqui a entrevista do próprio Cittadini, né? O Cittadini fez uma entrevista, eu acho que com o Quartarolo. Não lembro qual é o início do nome dele, mas é o Quartarolo. No qual houve na gestão do Willian Monteiro Alves, salvo engano, posso estar equivocado, mas foi na gestão do Willian Monteiro Alves que houve a troca no finalzinho da gestão, no finalzinho de novo, ali no segundo semestre do ano de 23, a alteração da administradora da Arena. E o Cittadini, nessa entrevista, questionou novamente por que houve a alteração, quem é o responsável por esse tipo de administração. E posteriormente, agora no ano de 2025, tivemos aí no Carbono Oculto, né, a operação da Justiça, aí, da Polícia Federal, etc., que identificou que a empresa que o Corinthians utilizou no início de 23, né, ou no início, não, no mandato ainda do Willian Monteiro Alves, tem uma suposta ligação, né, com a questão do crime organizado, em que ela simplesmente tinha uma relação com a SAF da ferroviária, né? Eu acho que é o Juventus ou ferroviária, não lembro agora, que ela simplesmente foi expurgada imediatamente, todos os seus ativos ali foram expurgados. Ela simplesmente começou a vender sua holding, né? Várias empresas foram vendidas, foram desmembradas, né, da holding, e no Corinthians permanece. Então, o Corinthians já está acostumado por esses dirigentes a, sei lá, né? Disseram que o presidente do Conselho Deliberativo, em manifestação ao Ministério Público, e o Mário Gobi, também na entrevista, é citado pelo Quartarolo,
que teria dito, o Mário Gobi, que a organização criminosa está dentro do Corinthians. Pois bem, eles devem estar bem acostumados com esse tipo de situação. Devem estar, os conselheiros aí estão habituados a essa relação. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.